Olá, boa noite a todas, todos. Boa noite, pessoas. Estou muito feliz de estar aqui e não é uma frase de efeito, é totalmente verdadeira, né? Estou feliz porque esse é um espaço importante, um espaço compartilhado de reflexão, de discussão, né? Voltando ao mesmo termo, de compartilhamento de conhecimentos que nos permite desenvolver esses conhecimentos. A respeito de compartilhar conhecimentos como uma forma de desenvolver conhecimentos, eu vou falar depois contando uma história. Mas eu começo aqui dizendo, não, da minha alegria de estar aqui, nesse espaço, né, da minha alegria de vê-los, todas e todas aí, interessados na discussão do tema, e, sobretudo, um tema que me é tão caro como é a história dos africanos que aqui chegaram, escravizados, e que tiveram, no Cais do Valongo, no espaço do entorno do Cais do Valongo, o seu local de chegada majoritário, né? Então, a gente vai ter 2 encontros, e eu dividi esses 2 encontros, como eu vou explicar daqui a pouco. Eu dividi esses 2 encontros em temas, né? O Luiz anunciou o tema de hoje, a gente vai tratar de uma visão mais geral do contexto, né, em que se encontra o Cais do Valongo, e no segundo encontro de sexta-feira, eu vou falar do cais em si e de personagens da história do entorno do cais. Porque a história do Cais do Valongo, ela não se extingue, né, quando o cais deixa de funcionar, em 1831. A história do Cais do Valongo, ela se estende pelo tempo até os nossos dias. Os personagens, as criações, as formas de resistência, os espaços criados e reivindicados, né, eles estiveram aí desenhando esse espaço ao redor do Cais do Valongo ao longo desses anos todos. Portanto, essa é uma história que começa muito lá atrás, como nós vamos ver hoje, né? E uma história que também vai muito para frente, vai além, inclusive, do nosso tempo, né? Então, essa ideia dessa história que atravessa o tempo, que é a história do Cais do Valongo, uma história que atravessa o tempo, é um outro ponto central desses nossos 2 encontros de hoje e de sexta-feira. Mas temos que começar por algum lugar, né? Então, vamos começar acompanhando a minha fala com uma apresentação que eu trouxe, que é um pouco, inclusive, para que eu não me perca em tantas questões, tantas ideias, tantas informações que cercam essa temática. Reitero meus agradecimentos ao convite que essa equipe incrível, né, do Valongo Cais de Ideias fez para eu estar aqui, e digo que espero que esse encontro reverbere, né? Reverbere em vocês e reverbere em mim também, porque a gente também, nesse compartilhar, a gente cresce. Então, temos aí essa abertura linda, né, dessa apresentação, com esse layout que só nos remete a tudo que a gente vai falar, então já serve até como uma entrada mesmo, né? E o título geral desse módulo, como já foi dito pelo Luiz, Matar o Pássaro de Ontem com a Pedra de Hoje, História, Memória e Descolonização. Vamos estar falando de história, certamente, o Cais do Valongo tem uma longa história, e tem uma história que ultrapassa o seu tempo, em todas as direções. Vamos estar falando de memória, sim, porque a forma como nós entendemos e lembramos, né, e associamos o Cais do Valongo, ela está ligada a processos de construção de uma memória sobre o cais, né, e de construção de uma memória que está sendo cada vez mais estruturada, né, uma memória que foi negada, uma memória que foi invisibilizada e que hoje se afirma inclusive em espaços como esse espaço que nós estamos vivendo no Cais de Ideias, no Valongo Cais de Ideias, é um espaço de construção de memória, é um espaço de reforço dessa memória, é um espaço que a gente vai estar lidando com uma história que tem as suas fontes, né, que tem os seus métodos, e vamos estar lidando também o tempo todo com uma maneira pela qual essa história é significada e ressignificada pelas pessoas, por nós e por todos aqueles que vieram antes de nós e que virão depois de nós. Portanto,
essa história é articulada à memória do Carlos Valongo. E a descolonização, porque nós estamos tratando justamente de um tema que a gente pode enquadrar, né, numa proposta decolonial de pensar a história, uma proposta que quer romper com um eurocentrismo, com uma ideia de que a Europa é o centro, com a ideia de que o centro de ideias, o centro de produção de conceitos, o centro de produção da própria história se encontra distante de nós. Estamos rompendo as nossas amarras coloniais, né? Também fortalecendo ideias, formulando conceitos e trabalhando sobre a nossa história. Uma história que é uma história longa, é uma história que é uma história poderosa. E o subtítulo é História Pública, Memória e Descolonização. Por que estamos falando de história pública? Porque estamos falando de uma história, e esse espaço também é um espaço de história pública, que ultrapassa os muros da academia e que pretende, quer, né, e tem como a sua própria essência chegar às pessoas como um todo, ao número maior de pessoas que a gente possa atingir. Como se dizia, né, me lembro nos tempos, havia uma peça, nos tempos que eu estava estudante ainda, fazendo faculdade, tinha uma peça de teatro que tinha como subtítulo Quanto mais gente souber, melhor. Que é uma frase simples, mas é um pouco essa ideia. Quanto mais gente souber, melhor. Essa ideia de que nós estamos fazendo uma história pública para que ela chegue ao público, para que ela não seja uma história que fique armazenada apenas para alguns, ou que tenham acesso apenas a alguns, que conseguem aceder às bibliotecas, que conseguem chegar nas salas da universidade, ou que conseguem mesmo chegar em boas escolas com bons professores. Professores, quando eu digo boas escolas e bons professores, são aquelas escolas e aqueles professores que consideram que uma história que incorpore, né, a história dos nossos ancestrais africanos é fundamental para ser pensada e estudada. Então, a nossa história pública é uma história pública mais que apenas pública, é uma história pública engajada, e com o melhor sentido que a palavra engajada pode ter, né? se é que existe um sentido ruim, mas uma história que tem um propósito, uma história que tem esse lugar de afirmação, esse lugar de defesa intransigente da inclusão de todos e todas na história. É uma história pública também antirracista. Isso é fundamental, deixar bastante evidenciado desde o início. Estamos falando de uma história que tem posição, não é neutra, ela não se pretende neutra, e por não ser neutra e não se pretender neutra, ela busca a verdade, ela busca estar próxima da história real vivida pelas pessoas. É uma história que considera a memória como um elemento importante. Durante muito tempo, a história quis se diferenciar da memória, né, para ser uma história mais verdadeira, como se a memória tivesse cheia de inverdades, mas não é verdade. Nós sabemos que, assim como a história, a memória também se constrói e alimenta a história. E, voltando ao tema da descolonização, é uma história que se propõe a romper com amarras do eurocentrismo. É uma história que se propõe a ser uma história dos de abaixo, uma história, não dos de abaixo, eu diria, de todos nós. Bom, temas e questões do nosso encontro de hoje. E aí eu vou deixar algumas perguntas, algumas que parecerão de resposta óbvia, mas o nosso papel também é justamente pensar sobre o aparentemente óbvio, aquilo que se oferece de uma forma tão evidente ou tão explícita à nossa frente que parece que nós já o conhecemos e que não é certo. Portanto, nós vamos aprendendo, né, na vida, todos nós, e na história, sobretudo, a duvidar daquilo que parece óbvio. Então, faço algumas perguntas que podem parecer aparentemente óbvias, né? Parecer aparentemente é juntar, né, duas vezes o termo, mas é para reforçá-lo, que vão nos guiar nesse nosso encontro de hoje. Questões. Qual a importância da história da escravização de africanos e seus descendentes para a história da humanidade?
qual o significado do Cais do Valongo e da região de seu entorno para essa história, considerando a sua dimensão local, do Rio de Janeiro, né, o território brasileiro, as Américas Negras, a sua relação com a África e com o mundo ocidental. Terceira questão, central para hoje. Quem eram e de onde foram trazidas no continente africano as pessoas que desembarcaram como cativos na enseada do Cais do Valongo? Essas três questões, elas são parte do eixo central desse nosso encontro de hoje. Então, vamos começar pensando nessa história da escravização dos africanos e seus descendentes para a história da humanidade. Vamos lá. Não é à toa esse fundo de tela traz esse tom escuro. E não porque o tom escuro seja ruim, mas que ele nos lembra, né? Também o tom escuro nos lembra a escuridão que às vezes o mar fica, né? O mar que fica escuro à noite, lembra a escuridão de porões, lembra a escuridão da noite, que pode ser uma escuridão que protege, mas também pode ser uma escuridão que assusta. A escravização de africanos e africanas na época moderna. A escravidão tem uma longa história na trajetória da humanidade. É longa. Essa história começa, vamos dizer, das primeiras sociedades que foram se sedentarizando em diferentes partes do mundo, né? No Oriente, no continente africano, na própria Europa e nas Américas. A gente tem uma longa história desse modo de exploração do trabalho alheio entre os seres humanos, né? Só que, quando nós estamos falando da escravidão, especificamente do tempo do Cais do Valongo, a gente está falando de uma escravidão que é nomeada como escravidão moderna. Moderna porque é a época chamada época moderna, entre os séculos XV e os séculos XIX, até aproximadamente metade do século XIX, que é quando se extingue o tráfico atlântico de africanos escravizados para o Brasil. Essa longa época, conhecida como época moderna, e vale dizer que esse conceito de época moderna não é um conceito surgido em qualquer lugar, esse conceito surge na Europa, né? Então, essa marcação do tempo, que é uma marcação que não diz respeito direto à marcação do tempo da história dos nossos ancestrais, nos remete também a um tipo de escravidão que é colocada no mundo por essas pessoas que não são os nossos ancestrais africanos. Portanto, nós estamos falando da escravização de africanos e africanas na época moderna como uma escravização que vai ter os agentes, né, fundamentais que a movem, eles não vão estar situados no continente africano. Com isso, o que eu estou dizendo? Que não havia escravidão em África? Não estou dizendo isso. E poderíamos, inclusive, desenvolver questões sobre esse debate, que não é um debate pequeno. Sim, havia escravidão em África, e sim, a participação de alguns africanos foi fundamental para que a escravidão atlântica se efetuasse, começando aí para deixar esse terreno estabelecido. O que não quer dizer, essa minha afirmação, né, que deixa evidenciada a participação africana e deixa evidenciada a existência de uma escravidão no continente prévia à chegada dos europeus pelo litoral atlântico do mesmo, isso não quer dizer que foi de responsabilidade maior dos africanos ou de responsabilidade determinante dos africanos a consubstanciação, né, a realização, a construção dessa grande empresa escravista e traficante de escravizados que se desenvolve entre os séculos XV e o século XIX. Muito pelo contrário, teremos, evidentemente, comerciantes e chefes e soberanos africanos envolvidos com esse que vai ser chamado infame comércio. No século XIX, será chamado de um infame comércio. Porém, várias produções, né, vários trabalhos, várias pesquisas, hoje nos comprovam que a questão da participação africana nunca foi uma participação em nível de parceria real, né? E, mais importante do que isso, o que eu digo que não era parceria real? Parceria no sentido de uma parceria igualitária.
igualitária nas perdas e nos lucros. E segundo, que foi uma participação que deixou para as sociedades africanas imensos prejuízos, imensas perdas. Portanto, essa história de que a escravidão, a escravização de africanos e africanas, né, foi produzida com a cumplicidade de africanos e africanas, ela tem que ser redimensionada nos seus resultados e redimensionada na sua realização. Podemos aprofundar isso mais adiante. Isso é só para a gente ter um terreno por onde nós vamos partir, né? Vamos lembrar, para não esquecer, que africanos e africanas, durante 3 séculos e meio, foram retirados das suas terras de origem, foram agrilhoados, colocados em armazéns, transportados em rotas longas dentro do próprio continente até a costa, né? E dali foram colocados em navios que mais tarde foram chamados tumbeiros, ou lugares de morte, né? Tumbeiros vem de tumba, era esse o apelido que era dado, né? A forma de nomear esses navios escravagistas, e esses africanos e africanas atravessaram o Oceano Atlântico, né, sequestrados de suas terras contra sua vontade, e foram desembarcados em terras das Américas, provocando o que mais tarde se nomeou, mas aí são outros caminhos, da diáspora africana. Bom, toda essa história, né, partindo desses pontos, nos faz lembrar de uma outra questão, que é a questão que nos aproxima mais do território brasileiro. A escolha ou opção pela mão de obra escravizada de origem africana no Brasil, que é uma questão a se redimensionar. Durante muito tempo, a gente aprendeu, ensinou, e leu nos livros didáticos e escutou repetir-se, né, em outros meios de comunicação e de literatura de base histórica, ou pretendendo-se de base histórica, que houve uma escolha pela mão de obra escravizada africana em detrimento pela mão de obra escravizada indígena, que teria sido usada apenas no início da colonização do Brasil. Hoje já sabemos, as pesquisas são abundantes nesse campo, que não houve uma opção pela mão de obra escravizada de origem africana, porque nunca deixou de ter escravidão indígena no Brasil. Tivemos a escravidão indígena atravessando os tempos, né, até o século XIX, e há documentação suficiente, abundante sobre o tema. O que ocorreu é que a demanda por trabalhadores escravizados foi tamanha que as circunstâncias, né, inclusive as circunstâncias de ocupação do território pela população indígena, inviabilizaram que essa demanda fosse atendida, né, a demanda dos colonizadores, e aí o tráfico atlântico de africanos escravizados, por outra parte, permitia a participação de outros grupos europeus nessa grande empresa colonial, unindo-se os interesses e as possibilidades e já a experiência de contato com alguns locais em África, fez com que se juntassem uma série de razões para que o tráfico atlântico de africanos escravizados se tornasse uma atividade cada vez mais importante e ligada indissociavelmente à história e à formação do Brasil. Estamos falando de um tempo, né, nesse tempo anterior ao caso do Valongo, em que o Brasil era América Portuguesa. A gente não está falando de Brasil ainda, mas estamos falando do território brasileiro. Aliás, uma outra questão importante, um outro conceito a ser trabalhado, que nós vamos mencionar hoje, mas vamos falar mais sobre ele no próximo encontro, é o conceito de território. Território é uma palavra-chave, né? O entorno do Cais do Valongo, o que foi a se constituir o núcleo irradiador da pequena África, é um território. Também era brasileiro, assim chamado, o território dos Brasis da América Portuguesa, na qual cada vez mais africanos foram sendo trazidos. O tráfico atlântico de africanos escravizados, que vai, né, do século XV até o século XIX, meados,
é conhecido também como o mais longo processo de migração forçada da história da humanidade. O termo migração pode parecer um termo fora de lugar aí, porque migrante, em geral, por alguma razão, ele é aquele que decide migrar, ele não é um sequestrado de suas terras. Porém, nesse caso, a migração forçada, né, ela é um outro conceito que nos faz lembrar dessa movimentação de pessoas intensa e muito, muito, muito demograficamente expressiva, né, que vai constituir, que vai fazer o mundo ocidental mudar. A presença desses africanos escravizados sendo trazidos para as Américas, desembarcando no Cais do Valongo, no seu entorno, vai produzir mudanças enormes para a humanidade. Não é? Não sem razão, o Cais do Valongo, e a gente vai olhar isso com mais vagar no próximo encontro, foi reconhecido como patrimônio da humanidade. Porque essa história, ela não começa nem termina aqui. Da mesma forma que a história do Cais do Valongo atravessa o tempo, a história do Cais do Valongo, ela atravessa o espaço. A história do Cais do Valongo, ela se relaciona com a África, ela se relaciona com as rotas que vêm do Oriente, ela se relaciona com a Europa, ela se relaciona com as Américas Negras e se relaciona dentro do território brasileiro, com o interior do estado do Rio, com Minas Gerais, com Goiás, com São Paulo, com o Nordeste, com as Américas do Cone Sul. Portanto, é uma história que atravessa tempos e espaços. Bom, e o lugar do Brasil nessa história da escravidão atlântica nunca é demais lembrar e se fazer lembrar. Né? O Brasil é o país que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. E isso não é nada que nos faça orgulhar, mas sim é algo que não devemos deixar de lembrar. É algo que devemos, o tempo todo, estar conscientes, porque isso nos define e nos conforma. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade construída sobre a ideia de que trabalho é uma coisa que você obriga o outro a fazer e que o ser humano pode ser tratado como uma mercadoria. Essas ideias fortes, presentes na ideia de escravidão, elas estão marcadas na sociedade brasileira. Bom, aí um mapa, né? Eu adoro mapas, eu gostaria que esse tivesse sido traduzido, mas quando eu consultei o site, eu encontrei o site, esse site que vocês estão vendo aí, né? O site do Slave Voyage, esse site Viagens da Escravidão, né? Traduzindo, ele tem traduzido todo o seu conteúdo, mas os mapas eu não os encontrei traduzidos ao português. Mas, enfim, pode ser que tenha sido falha na minha busca. Mas com certeza, a gente pode perceber e reconhecer, né, nessa representação gráfica, que é o mapa, essa representação mais que gráfica, cartográfica, um pouco dessa história que nós estamos falando. Temos aí volume e direção das rotas do tráfico atlântico de africanos escravizados, do século XV ao XIX. Então, a gente tem essa história longa. E vocês podem observar pela dimensão das setas que vocês estão vendo, né? Essas setas correspondem a números de africanos que foram movidos de suas terras, né? A importância do Brasil nessa história. E, mais do que isso, o imenso volume de pessoas que foi levada de forma compulsória a cruzar o Atlântico, a fazer a chamada travessia, né, nos navios tumbeiros para construir as Américas, para fazer produzir as fazendas onde se plantava cana-de-açúcar, café, tabaco, o ouro que se tirava do fundo das minas, enfim. Outro conceito importante da gente lembrar é que o escravizado, ele era a força de trabalho principal dessa história, portanto, dessa longa história. Então, estamos falando dessas pessoas que foram desembarcadas no Valongo, que construíram essa história no entorno do Valongo, afirmando-se, reafirmando-se como humanos,
como trabalhadores escravizados. Portanto, estamos falando de uma história do mundo do trabalho, de um trabalho que se obrigava as pessoas a fazer. Mas era mais do que isso. Além do domínio sobre a força de trabalho, a escravidão significa um domínio sobre o corpo do trabalhador, sobre o corpo da mulher trabalhadora, sobre o corpo que vai produzir e reproduzir essa riqueza. Esse é um tema que eu sei que vai ser tratado aqui no Cais de Ideias e que é importantíssimo, para além do significado econômico, o significado dessa enorme violência, né? Dessa enorme violência, que é uma violência física, mas é uma violência simbólica sem precedentes. Temos aqui outro mapa, novamente trazendo essas dimensões demográficas da travessia, imaginando que essas ondas, né, essas ondas de transferência de população para fazer, produzir, né, tudo que se queria fazer nas Américas, isso ocorria em grandes volumes, né? Esses números nunca podem ser dissociados da nossa imaginação histórica, que nos obriga a pensar para além dos próprios números, né? Para além desses dados demográficos que vamos dizer assim, que nos deixam impressionados, né, com a sua dimensão, que nos deixam impressionados com a sua duração, né? Vamos pensar que essas pessoas chegavam a essas regiões. E pelo desenho, né, das principais regiões de desembarque de africanos escravizados, a gente pode observar que o sudeste do Brasil foi a principal região de desembarque de africanos escravizados de todas as Américas, de todo o Ocidente, de toda a história de escravização de africanos. Eu estou me repetindo para justamente reforçar. E aí vamos ver esses números. Eu vou lembrar, também para a gente não esquecer, que os números de pessoas desembarcadas nas Américas e no próprio Cais do Valongo, no seu entorno, esse número ele não é uma verdade absoluta, um consenso total. Existe um enorme debate sobre esses números, né? Esses números, segundo diferentes pesquisadores, os mais contemporâneos, eles podem ficar entre 15 milhões e quase 11 milhões de pessoas africanas escravizadas desembarcando nas Américas. Aí alguém diz, entre 15 e 11... Não, gente, entre 15 e 11 tem 4 milhões. E entre 1 e 2 e 10 e 100 e 1 milhão faz uma enorme diferença. Uma pessoa escravizada já é um absurdo, né? Pensarmos em muitos milhares e milhões de pessoas escravizadas se torna um absurdo ainda com dimensões maiores. Pensarmos em essa escravização ao longo do tempo, mais ainda. Tudo isso, pessoas, porque eu estou reforçando esses aspectos duros da violência, da escravização, porque tudo isso vai contribuir diretamente para aquilo que a gente vai ver no próximo encontro, que é o reconhecimento do Cais do Valongo como um sítio histórico de memória sensível. Essa história é uma história que atinge sensivelmente aqueles que nela estiveram envolvidos, mas que atinge sensivelmente aqueles que a relembram e aqueles que a conhecem. Portanto, essa história que eu estou carregando aqui nas tintas, sem ultrapassar nem um momento a linha, digamos assim, que o historiador estabelece de fontes, de dados, né, que vai nos permitir entender como que o Cais do Valongo se coloca no quadro do patrimônio mundial e no quadro mais geral dos patrimônios mundiais que o Brasil tem. A gente tem, então, esses dados numéricos, que nessa base de dados, como eu falei, o debate é intenso, alguns falam de 15 milhões, outros de quase 11 milhões, na base de dados, que é essa base de dados Slave Voyage, que eu já mencionei, que, aliás, é uma base de dados acessível na rede, na internet,
que tem mapas, tabelas, imagens, tem embarcações com nomes de escravizados, com nomes de embarcações dos seus capitães, tem uma série de dados e tem recursos pedagógicos para que esses dados sejam utilizados em sala de aula. Então, é um material que está aí acessível na rede e que pode ser conhecido e deve ser conhecido por nós. Essa base foi traduzida ao português, né? E nos dá essa oportunidade, né, de lidar com uma série de recursos, né? Imaginemos trabalhar com uma tabela dessas, para além dos números, né? Os trabalhos que podem ser feitos numa escola de educação básica com professores de matemática, de geografia, de história juntos, ou seja, uma enorme oportunidade, ao mesmo tempo se pode dissecar a tabela. Como foram feitos esses cálculos? Como foram feitas essas estimativas? Porque são estimativas a partir de pesquisas feitas em diferentes partes das Américas por diferentes pesquisadores. E essa própria base de dados, essa slavevoice.org, ela teve uma transformação enorme a partir da contribuição de historiadores brasileiros. Quando os historiadores brasileiros apresentaram seus dados para essa base de dados, que se situa na Universidade de Emory, em Atlanta, né, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, essa contribuição dos historiadores brasileiros transformou essa base de dados. Os dados do Brasil foram revolucionários nessa base, para se ter um total mais acurado. E aí está escrito para vocês verem, né? As estimativas apontam para desembarque de 10.702.656 pessoas. Existe toda uma explicação para essas estimativas. Desses, 4.874.373 desembarcaram no Brasil, e entre esses, 2.263.914 no Rio de Janeiro. Duas coisas eu quero pontuar aqui, antes que a gente passe para o seguinte slide e comece a caminhar para além dos números. Primeiro, desses 2.263.914, temos pelo menos 45% desses africanos e africanas escravizados desembarcando entre o final do século XVIII e 1850, né? Portanto, o período de funcionamento do Cais do Valongo como local de desembarque, a sua região do entorno como local de desembarque, é um período que está incluído na época de maior intensidade desse desembarque no Brasil, de africanos escravizados, africanos e africanas escravizados. Segundo ponto, a gente tem, depois de 1831, que é a primeira lei de proibição do tráfico atlântico de africanos escravizados, pelo menos 750 mil pessoas dando entrada no território brasileiro, escravizadas. E aí já não é mais no Cais do Valongo, mas na proximidade da cidade do Rio de Janeiro. O encerramento das atividades escravistas no Cais do Valongo, por isso a história do Valongo ela se estende no tempo e no espaço também, ele faz produzir uma série de portos clandestinos por onde essas pessoas foram desembarcadas, alguns bem próximos à cidade do Rio de Janeiro. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque foram 750 mil pessoas que entraram clandestinamente na ilegalidade do Brasil, no Brasil como escravizadas. Ou seja, a história da escravidão no Brasil não é só a história da escravidão na legalidade, num tempo em que era legalizada a escravidão. A história da escravidão no Brasil é uma história que teve a adesão, que teve a cumplicidade governamental com a clandestinidade, com a ilegalidade, ao arrepio da lei, portanto. E esse foi um dos grandes argumentos quando o Supremo Tribunal Federal julgou a política de cotas, né? E porque se estava arguindo a inconstitucionalidade da política de cotas, e um dos argumentos apresentados ao Supremo Tribunal Federal para reafirmar a legalidade da política de cotas e a sua importância foi justamente esse argumento de que uma parte considerável da história da escravização de africanos e africanas no Brasil se deu ao arrepio da lei. Se deu na clandestinidade, na cumplicidade desse governo brasileiro, esse governo imperial
tão pacífico, né, do imperador Pedro II com o contrabando. Então, a gente tem esses dados aí que nos fazem lembrar, sim, que no período do funcionamento do Cais de Valonga, a escravidão era legalizada, né? Porém, o governo brasileiro, naquele período, vamos dizer assim, a atividade no Cais de Valonga, ela vai de finais das últimas décadas do século XVIII até 1831, a gente sabe que nesse período, o governo brasileiro, quem era o governo brasileiro? Era o governo português, inicialmente, né? Depois se torna o primeiro reinado, mas durante as décadas iniciais do século XIX até 1821, era Dom João VI, e que Dom João VI fez tratados com a Inglaterra, se comprometendo de acabar com o tráfico atlântico de africanos escravizados. Mas, em lugar de estar promovendo, né, esse fim da atividade, nesse mesmo período, 1810, o Dom João VI assina um tratado se comprometendo com o fim do tráfico de africanos escravizados, né, com a Inglaterra. Entre as muitas questões desse tratado famoso de 1810 está a abolição do tráfico. E, ao mesmo tempo, o Cais do Valongo estava se estruturando. Ou seja, a grande contradição já aí se espelhava. Porém, e aí para a gente respirar, inspirar e se fortalecer em cores e palavras, nós sabemos que os números não nos dão a real dimensão dessa história. Esses números que nos servem como argumentos, né? Inclusive foram argumentos fundamentais para a patrimonialização do cais, esses números que fortalecem a nossa identidade como povo, que nos permite afirmar hoje, né, que mais de 50% da população brasileira tem ancestrais africanos, né? Esses números que permitem afirmar, né, nosso pertencimento à África de forma irrefutável, eles não dão a dimensão real da história. Essa história é a história da escravização, mas que é a história desde o início da resistência. Essa história que nunca deixou de ter agência de africanos e africanas, buscando formas de viver melhor, de ser mais livres, de conseguir espaços de liberdade para si e para os seus. Desde o início houve fugas, desde o início houve rebeliões, desde o início houve motins, desde o início houve tentativas de obter espaços de liberdade na escravidão. Então, não há uma contradição entre, nesse caso, né, a escravidão e a luta pela liberdade. Elas estiveram juntas o tempo todo. E, evidentemente, para além dos números, essas pessoas que cruzaram o oceano, elas traziam ideias, sonhos, tecnologias, conhecimento, né? Diferentes formas de ver o mundo, línguas, linguagens, musicalidade, toda moralidade que deságua na nossa terra. E as formas como elas vão operando a criação, né, da sua vida, com esses valores civilizatórios que carregam, para tomar um conceito de Azoilda Loreto da Trindade, a quem eu sempre devo lembrança, esse conjunto cruza o oceano. E aí nós vamos cruzar o oceano para falar de uma das leituras dessa história. Uma pausa para Paulina Chiziane falar com a gente. Paulina Chiziane é uma poetisa moçambicana, das mais importantes, né, das mais criativas, se bem que é tão difícil a gente fazer hierarquias, são tantas e tão importantes para a nossa vida. Paulina Chiziane publicou um livro que em Moçambique foi denominado O Canto dos Escravos, mas na sua tradução ao português brasileiro recebeu, felizmente, o nome de O Canto dos Escravizados. O primeiro conjunto de poemas que abre esse livro se chama Testamento de um Escravo. E aí eu utilizo o termo que a própria autora usa, que é escravo.
Ainda que o título tenha sido modificado, esse é o título que foi dado ao poema. E a Paulina Chiziane, nesse poema, que é o Testamento de um Escravo, que se desdobra, né, em vários versos que são divididos, né, em as diferentes formas de herança que esse escravizado deixa para nós. Então, esse testamento, né, os legados que esse escravizado deixa para nós, e que é belíssimo, recomendo a todos a leitura, começa com esse verso, que tem tudo a ver com o título desse módulo e com esse nosso encontro. Eu sou o teu passado e o teu presente. Através de ti retornei à vida, ó filho de África, porque trazes no sangue a força de todos os escravos, e és tu quem vai hastear a bandeira da liberdade. Eu quase tenho dificuldade de dizer escravo, porque a ideia, né, de que eram pessoas escravizadas, mas é o poema de Paulina. Eu sou o teu passado e o teu presente. Através de ti retornei à vida, ó filho de África, porque trazes no sangue a força de todos os escravizados. És tu quem vai hastear a bandeira da liberdade. Então, essas ideias de a luta pela liberdade sempre presente na história da escravização, a ideia de que esse passado e esse presente, eles estão juntos, estamos falando de um passado presente, para usar o conceito das historiadoras Hebe Matos, Marta Abreu e Keila Grimberg, a ideia de que, através de ti, retornei à vida, ó filho de África, é a ancestralidade que vai nos permitir retornar à vida, viver na plenitude, né? Porque trazemos no sangue toda essa força, e essa força que permite achar a bandeira da liberdade. Esses conteúdos todos que estão aí presentes nesse verso de Paulina Chiziane nos permite pensar as histórias que virão a seguir. De onde foram trazidos nossos ancestrais? Estamos falando de pessoas que desembarcaram na região do Cais do Valongo, né, e que não nasceram no barco, né? Raramente isso acontecia e era muito difícil um recém-nascido sobreviver naquelas condições. E mesmo se tivesse nascido no barco, não seria um nascido no barco. Era alguém filho de africanos e africanas. Era alguém com esse ventre que era mais do que um ventre físico, é um ventre espiritual, é um ventre de pertencimento de longa duração, é um ventre de identidade. De onde foram trazidos nossos ancestrais? Quem eram aqueles africanos que desembarcaram no Cais do Valongo ao longo do tempo? De que regiões do continente? Que histórias eles traziam? E de que formas eles foram escravizados? E de que forma se deu a chegada deles na região do Cais do Valongo? Como eles se estabeleceram? Como eles foram colocados naquela área? Tudo isso é fundamental para entendermos essa história. Entendemos que essa história não começa com a escravidão também. Essa história, quando se olhamos para trás, pensamos que essas pessoas eram pessoas livres. Eram pessoas livres em suas terras, a maioria delas, pelo menos, e que foram escravizadas. Portanto, elas tinham uma história livre anterior à escravização. Essa história de liberdade, essa história de vida, essa história de poder sobre si próprio, né? Essa história essas pessoas trazem, está impressa nos seus corpos e na sua memória. Então, de onde foram trazidos nossos ancestrais? De que famílias estamos falando, né? De que aldeias, de que cidades, de que regiões do continente africano? Essa grande pergunta, essa é uma pergunta que não devemos abandonar, nunca, por mais difícil que seja traçar a nossa genealogia direta, né? A nossa genealogia até pessoal dos nossos mais velhos, mas pensarmos essa história como uma história que começa lá dentro do continente africano, ou começa no litoral do continente, naquelas cidades, mas é uma história que é uma história muito longa, que é uma história que começa com a liberdade, que é a história que começa com o desfrute completo do poder sobre si próprio. Aí venho eu com os números de novo, mas porque os números nos ajudam a ver dados, né?
uma das formas pelas quais se pode pesquisar a origem desses africanos escravizados, né, na cidade do Rio de Janeiro, nesse momento da história, né, aqui, por exemplo, vocês podem ver, é o período de funcionamento do Cais do Valongo, bem intenso, são os registros de batismo, né? Os registros de batismo de filhos de africanas escravizadas na cidade do Rio de Janeiro, nas freguesias centrais da cidade, que eram aquelas áreas próximas ao Cais do Valongo, incluindo a região portuária. Não cabe aqui eu explicar agora detalhadamente a dimensão geográfica, mas são exatamente são as regiões que incorporam o centro antigo da cidade do Rio de Janeiro, a zona portuária, a região próxima à Praça da República, no Campo de Santana, que também são áreas bem centrais da cidade do Rio de Janeiro. As freguesias urbanas, tal como diz essa tabela, são as áreas centrais da cidade. E a gente tem essas mães africanas, né, batizando seus filhos, o que era obrigatório, né, o nascimento de uma criança, fosse ela escravizada ou liberta, né, era uma cerimônia que era a cerimônia civil de existência, né, até que o registro passa a ser o registro já, né, em meados do século XIX, próximo a meados do século XIX, passa a ser feito pelos estabelecimentos governamentais, né? Os nascimentos e as mortes, né, os óbitos, eram um terreno que era a igreja que registrava. Então, a gente tem aí um número bastante expressivo, né, de africanas da região centro-ocidental, mães angolanas, mães benguela, mães cabinda. Evidentemente, quando falamos de Angola, de Benguela, de Cabinda, estamos falando de portos, locais de partida. Não estamos falando de origens. Por quê? Porque aqueles africanos nomeados como Angola poderiam ser trazidos de regiões distantes da cidade de Luanda, de onde partiam aqueles que ganhavam o nome de nação Angola, né? Podiam ter vindo da distante Luba, da Lunda, de regiões não costeiras, né? dos chamados presídios, que eram fortalezas no interior de Angola, onde se juntavam os escravizados que iam ser levados até a costa. As africanas, nomeadas como Benguela, poderiam vir também, terem sido trazidas de uma ampla região Ovimbundo, poderiam ser trazidas da atual fronteira com a Namíbia. Portanto, eram pessoas que recebiam esse nome, mas que esse nome não era um nome que transformasse identidade. Da mesma forma, as que saíam da Baía de Cabinda, no norte de Angola, litoral, né, no porto da Baía de Cabinda, poderiam ser Bakongo, poderiam ser Ngoio, né, ou uma série de outros grupos e povos daquela ampla região para o interior. Mas sim podemos observar nas nomenclaturas a importante participação dos africanos da África centro-ocidental nessa população escravizada da região do Cais do Valongo e do seu entorno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muitas coisas. Aí a gente tem um mapa cuja fonte é um livro famoso, né, um livro que é um livro de referência, que é o livro da Mary Karash, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, de 1808 a 1850. Esse mapa, que parte de um mapa do livro dela, que está na página 53, ele dá um pouco a ideia, né, das origens dos africanos escravizados nesse longo período, esse período que é o período, por excelência, de funcionamento do Cais do Valongo como local de entrada e o seu entorno. E a primeira coisa que a gente pode ver, pelas inúmeras regiões e grupos aqui identificados nesse mapa do continente africano,
é a enorme diversidade. Então, temos aí já um primeiro dado. A enorme diversidade entre os africanos escravizados que dá entrada no Rio de Janeiro nesse período, que entra, né, que pisa na Praia do Valongo, que pisa naquela enseada e que vai para os mercados de escravizados da região. A segundo dado importante para se ter em conta é, evidentemente, essa predominância, né, de africanos da região centro-ocidental, porém entendendo também que eram africanos diversos entre si, o fato de pertencerem, de terem como procedência a mesma macro-região, não os faz exatamente os mesmos, né? Falavam línguas diferentes, tinham práticas culturais diferentes, enfim, divindades, formas de cultuá-las, conhecimentos próprios, né? E diversificados, né? Poderíamos falar, por exemplo, do conhecimento apurado que os Bakongo, né, da região do antigo Reino do Congo, tinham da atividade da metalurgia, o conhecimento do ferro, né? Eram eles importantíssimos artífices que fabricavam as sacadas, né, esculpidas em ferros na cidade do Rio de Janeiro. A grande tradição de ferreiros no antigo Reino do Congo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem dessa região, em períodos anteriores até o Cais do Valongo, conhecedores da mineração que trouxeram instrumentos fundamentais para que a mineração ocorresse com sucesso em terras brasileiras. Mas eu chamo a atenção para essa diversidade, mas eu quero falar um pouco como Kabengele Munanga, né, um importante antropólogo, importante referência nossa nos conhecimentos sobre essas Áfricas presentes no Brasil, no que ele chama também na proximidades, nas identidades entre esses africanos para cá trazidos, sobretudo esses da região da África Centro-Ocidental, né? Essa região que a gente também conhece como região Congo-Angola, essa região majoritária no tráfico atlântico dirigido ao porto do Rio de Janeiro. O que Kabengele Munanga diz? E é importante a gente frisar que esses grupos eram grupos falantes de línguas do tronco linguístico banto. Sabemos, muitos de nós, os que não sabem vão saber agora, que banto não é um grupo étnico, banto não é uma tribo, até porque tribo é um termo que a gente não usa. Banto é um tronco linguístico do qual derivaram vários idiomas africanos situados ao sul do Equador, né? E essa é uma teoria elaborada por um linguística que explica essa constituição, né, das línguas do tronco linguístico banto, assim como o latim. Do latim derivam várias línguas, o português, o espanhol, o italiano, enfim, o francês. O tronco linguístico banto, ele dá surgimento a vários idiomas que têm semelhanças. E como nós sabemos que uma língua não é apenas uma maneira de juntar palavras e construir significados, uma língua é uma visão de mundo, compartilhar essa origem linguística também leva a que semelhanças no universo cultural banto existam. E Kabengele Munanga chama atenção para essas semelhanças, né, como um dado para a gente discutir junto com a diversidade, para a gente discutir também como um dado de identidade. E pesquisas no Brasil foram feitas mais recentemente e que dizem que foi sendo criada no Brasil por esses africanos escravizados desse período do Cais do Valongo, né, majoritariamente trazidos da região centro-ocidental da África, da região como Angola, uma identidade banto própria construída na diáspora brasileira. E essa identidade é construída, claro que com base naquilo que trazem lá de trás, das semelhanças, mas também na vivência em próprias terras brasileiras. Isso tudo para a gente dizer que pensemos naqueles africanos escravizados que desembarcaram no Valongo, na sua profunda diversidade, mas também nas possibilidades de encontro que algumas similitudes que possuíam poderia permitir. Vamos voltar a isso.
E outras origens? Evidentemente, a África Centro-Ocidental não é o único local de origem dos africanos escravizados que desembarcaram no Valongo. E temos inúmeros exemplos nessa natureza, né? Aqui a gente tem a região da África Ocidental, né? A região da chamada Costa dos Escravos, do lado Costa do Ouro, a Costa do Marfim, a Costa da Malagueta. Africanos escravizados, como vocês viram no mapa anterior, né? Aqui, essa região que aparece em destaque no seguinte slide é essa área aqui. Aqui a gente tem o rio Níger, só para vocês se localizarem, atual Nigéria, Benin, Togo, Gana. E essa área aqui também era a área de morada de muitos africanos que foram desembarcar aqui na região do Cais do Valongo, né? Esses nossos ancestrais. Essa área se diferencia da área centro-ocidental por muitas questões, né? Vamos lembrar a frase que não só que nomeia, né, mas como motiva o pensar desse encontro, que é essa frase de matar o pássaro de ontem com a pedra de hoje, enfim, essa frase que é uma frase que nasce nessa região aqui, essa região que é a região de origem dos Iorubás, dos Alçais, dos Nupes, dos Axante, dos Marris, também chamado Daomeanos, enfim, toda uma série de grupos e povos dessa ampla área, né, e que terão um papel fundamental na história do Cais do Valongo e do seu entorno. Basta eu contar uma pequena historinha que eu vou contar agora, mas porque as histórias tornam humana essa história, né? O que a gente tem aqui? A gente tem, né, entre essa região, essa ampla região centro-ocidental africana, uma área conhecida como a área Kassange, né, em Angola atual. E eram, inclusive, famosos os jagas de Kassange, que eram guerreiros importantes, que tinham os quilombos, que eram os acampamentos, né, de guerra, acampamentos militares em África. Bom, guardem esse nome Kassange. E aqui a gente tem essa costa nomeada como Costa da Mina, porque os africanos que tiveram procedência nessa costa, eles foram identificados, inclusive por essa razão, por essa área ser conhecida como Costa da Mina, como africanos mina no Rio de Janeiro. Em Salvador, a questão dos nomes ganhou outro caminho. Mas aqui, os africanos mina correspondiam aos africanos trazidos dessa região. E que história tem para contar a respeito disso, né? Em pleno vigor da escravidão no século XIX, nos anos 30 do século XIX, uma africana chamada Catarina Kassange, ela foge do seu senhor. Ela está grávida e seu senhor publica durante 8 meses no jornal, nos principais jornais do Rio de Janeiro, notícias buscando Catarina, né? Ele começa descrevendo Catarina e, num determinado momento das publicações de notícias que ele a busca, ele diz que ela estava grávida e que, portanto, claro, se revestia para ele ainda de mais valor, provavelmente, né? Porque ela carregava, como ela era escravizada, e era o ventre que determinava a situação jurídico-social do nascido, nasceria mais um escravizado que pertenceria a esse senhor, né? E esse senhor faz publicar os inúmeros anúncios, e aí ele diz, teve notícias que ela foi vista no Valongo, teve notícias que alguém no Valongo a abrigou, teve notícias que ela foi vista nas embarcações próximas ao Cais do Valongo. Bom, Catarina não é encontrada. Depois de 8 meses, esse homem, esse seu senhor, não publica mais notícias nos anúncios, os famosos anúncios de fuga que abundavam, né? Que eram muitos nos jornais dessa época. Bem, passa-se um ano e Catarina, e por isso sabemos dessa história, Catarina é pega numa confusão, enfim, numa escaramuça, enfim, alguma situação que eu classifico de rebeldia, né? E ela é levada e é interrogada pelo próprio chefe de polícia. E aí ela conta a história. Ela conta que ela que ela teve na sua fuga a ajuda de um africano mina. E ela teve, na ajuda da sua fuga,
ela era de Cassange, da África Centro-Ocidental, mas foi um africano Mina, Antônio Mina, que conseguiu ajudá-la e que a levou de barco para o fundo da Baía de Guanabara, para um quilombo na região de Magé, onde ela teve seu filho, e onde havia uma rede de apoio a africanos e africanas que conseguiam escapar do cativeiro. Bom, a história de Catarina Cassange, né, revela, então, essa rede, que era uma rede de sedução, de fuga, né, de sedução, ou seja, era como se chamava, né, aqueles que conseguiam seduzir os escravizados a fugir. E essa Catarina, pelas quebradas do Valongo, ela fica escondida um tempão até que conseguem atravessá-la de barco, saindo do Valongo para o fundo da Baía de Guanabara, onde tinha um quilombo. Então vamos pensar. A essa altura, o Valongo já não era mais o cais de desembarque, não era a enseada do Valongo o local de chegada, mas o Valongo era um local de presença, de saída, de redes, né, pelas quais africanos e africanas escravizados resistiam, escapavam, fugiam e se ajudavam. Antônio Mina era liberto e ajuda a Catarina a fugir e a ter seu filho em outro lugar. Essas histórias, né, nos mostram que não só as diferenças de origem em África não significaram apenas disputas entre grupos étnicos, porque sim, havia, né, a gente tem trabalho sobre isso, Marisa Soares estuda a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Ifigênia, em que os africanos de origem dalmiana e marri se agrupam, e na qual não entram os de origem Angola, Congo, que por sua vez estão na Irmandade do Rosário, ou na Irmandade da Lampadosa, todas em igrejas do centro do Rio ali, mas também existem formas de articulação, de aliança, de resistência conjunta. Essas origens, elas também nos permitem pensar nessas africanidades que vão sendo construídas aqui na diáspora. E aqui a gente tem as amplas regiões da África Centro-Ocidental, né, que eram regiões de onde foram retirados, em sua maioria, esses africanos escravizados trazidos para cá no início do funcionamento do Cais do Valongo. Depois, essa área foi se ampliando e foi chegando até regiões que hoje se situam em Ruanda, né, enfim, além de todo as rotas que atravessaram o continente e que chegaram no Índico, as rotas de Moçambique. No final do século XVIII, no início do funcionamento do Cais do Valongo, será o momento em que a rota do Oriente de Moçambique, ou seja, africanos escravizados oriundos de Moçambique, vão ser colocados nos tumbeiros em direção ao Brasil. Isso é muito importante porque a chegada desses moçambiques, ainda que minoritários, como a gente viu naquele quadro, né, das mães, ainda que minoritários, eles vão ser muito importantes na configuração de novas africanidades aqui nesse território. Quando a gente fala de origens, e estamos falando aqui desde o início dessa história, desses africanos, quem eram os africanos, né, do Valongo, estamos falando de números, de regiões, mas devemos lembrar de tantas realidades que essas pessoas trazem em si. Eu trouxe 3 imagens para a gente lembrar disso. São imagens do século XVII, daqui do século XVIII. Essas 2 imagens que foram produzidas por uma mesma pessoa, provavelmente, é o segundo que se tem registrado, que é o monge Cavazzi, né, um capuchinho, que vai à região de Angola no século XVII. Ele, inclusive, aqui nos apresenta uma imagem da rainha Ginga, né, com uma coroa, claro, para indicar que ela era rainha. Isso é claro que é uma leitura de alguém de fora, né? Mas também ele nos traz imagens desse século XVII em Angola, em que você vê os homens trabalhando a forja, né? O conhecimento da metalurgia, o trabalho com ferro. Essas mulheres com seu cortejo, o cortejo de mulheres em torno da rainha, mulheres e homens, os músicos, toda uma série de imagens que são produzidas com esse olhar
evidentemente colonial, evidentemente carregado de preconceito. Nesse conjunto de imagens de Cavazzi, há umas imagens preciosas, elas estão todas disponíveis na rede, tem imagens de dança, tem imagens de trabalho agrícola, tem imagens de cerimônias, ou seja, pensar que esses africanos e essas africanas que foram obrigados a fazer a travessia, eles traziam tudo isso com eles, todo esse conhecimento, toda essa vivência, inclusive vivência de estruturas de poder. Quando mais tarde a rainha Ginga, né, que é um personagem polêmico aí na história, ela vai ocupar espaço importante nas celebrações afro-brasileiras como a Congada, né, de onde vem essa história dessa rainha, dessa importante soberana, dessa mulher que reina numa área determinante do atual país Angola, e que hoje é um personagem símbolo da história angolana. Essa rainhazinha que atravessa, né, que vem nessa travessia e que veio ocupar espaços nas culturas, nas diferentes expressões culturais afro-brasileiras, mas que significa também uma forma de governar, um poder nas mãos de uma mulher que porta armas, uma mulher que chefia tropas. O que isso significa? Essas pessoas também traziam isso. Essas pessoas também traziam a vivência do antigo reino do Congo, que é essa imagem aqui, né, que está à esquerda, né, que uma forma específica de estruturar o poder, né, toda uma hierarquia estabelecida, ou seja, quando os europeus chegam em África, e durante todo o tempo que lá estiveram, eles encontraram sociedades com formas de organização própria, conhecimentos, estruturas de poder e tantas outras coisas, né, que faziam comércio, produziam tecidos, arte, e que tudo isso não só não foi reconhecido, né, como foi reprimido nas suas manifestações mais fortes de autonomia. Mas tudo isso também foi trazido com essas pessoas, né? E por isso o Cais do Valongo, ele é um local onde não apenas a dor e o sofrimento devem ser lembrados, e por isso é um sítio histórico de memória sensível, mas ele é o local também onde desaguaram todos esses saberes, todos esses poderes. Eu vou concluir aqui a minha fala de hoje, que teve centrada nesses aspectos mais de longa duração da história do tráfico atlântico de africanos escravizados, que significa, né, o Cais do Valongo, mas, sobretudo, uma história que começa em África e que tem a ver com os conhecimentos, com a vivência, com a ancestralidade dessas pessoas que foram para cá trazidas. Enfim, muito obrigada pela atenção de vocês.